Turma, hoje nós vamos ter a segunda e penúltima aula sobre Mateus 24:36. Abre aí comigo Mateus 24:36. Nós vamos, hoje é a aula mais, digamos assim, difícil de digerir, porque é uma aula de História da Teologia. História da Teologia sempre é uma matéria, primeiro, raramente ensinada nos seminários. Alguém aqui que fez seminário teve, Ademir, História da Teologia Cristã? Teve, Ives, em algum seminário que você fez? Alguém mais teve História da Teologia? Há um livro do Roger Olson, da editora Vida. É raro você encontrar também livros que... Veja, uma coisa é a história da igreja, outra coisa é a história da teologia. A história da igreja é a história das pessoas, do corpo, de quem fez o que fez. E a história da teologia é como os temas se desenvolveram ao longo da história. E muitas vezes... é algo assim que você vai... É um pouco assustador às vezes. Não no nosso caso aqui. No nosso caso vocês vão ver. Então nós vamos sair agora do século V e chegar até o século XXI, hoje. E semana que vem eu vou fazer a exegese do texto aqui com vocês. E fazendo exegese, vou fazer uma proposta da nossa interpretação aqui, da interpretação que eu estou defendendo desse texto aí. Então, não critique aqui as posições que vão sair aqui, não entendam que são minhas posições. São posições que pessoas defenderam ao longo da história. Mateus 24:36, vê se eu estou certo, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. É isso que está aí? Legal. Então... quero começar hoje falando, nós terminamos semana passada falando da patrística ou dos pais da igreja. Glaucinho, obrigado. Os pais da igreja mostraram perplexidade quanto a esse texto, alguns não acreditaram. Eu não falei algo para vocês, mas foi levantado lá no grupo de homilética, que Mateus 24:36, a expressão nem o filho não consta em alguns manuscritos. Aí você fala, então não está lá. Não, está sim. Porque se não tiver em Mateus, está em Marcos. E em Marcos não tem divergência de manuscrito. Em Mateus tem, mas normalmente quando tem uma divergência, numa expressão difícil como essa, é o escriba copiando o texto e fala, rapaz, nem o filho sabe o dia e a hora. Vamos tirar aqui. E aí as cópias que vêm desse manuscrito, que a pessoa tentou melhorar o texto, vencem essa parte do texto, ok? Então, só para vocês saberem que isso acontece, eu estou mencionando isso porque Jerônimo menciona isso nos seus escritos também. Então eu quero trabalhar com vocês, a partir do século V, a história da interpretação desse texto, como que vários teólogos ao longo da história leram esse texto e interpretaram. E depois nós vamos terminar a aula de hoje categorizando as propostas que existem de interpretação desse texto, ok? Então, eu quero começar falando dos concílios definidores da teologia. Já ouviram falar de concílio? Já ouviram falar? Quantos já ouviram falar? Alguém sabe citar um concílio que lembra aí o nome, pelo menos? Qual que nós temos? Concílio de Niceia, que mais? Calcedônia, Constantinopla, Éfeso, são os 4 principais, mas existem inúmeros concílios. O que são os concílios? Lembra? A igreja sai da clandestinidade no ano 313. Não quer dizer que ela é religião oficial aqui em 313, mas ela deixa de ser clandestina, ela vai se tornar religião oficial 325. E o problema é o seguinte, se torna uma religião oficial, o que acontece na religião afeta o Estado. Então veja, o grande problema da mistura entre política e religião é que quando os dois se misturam, normalmente um manda no outro. E o que vocês acham que manda em quem? Política ou religião? Quem manda em quem? A política manda na religião, normalmente é assim. Então, uma das estratégias que os imperadores começaram a ter para evitar que divisões na igreja trouxessem divisão no império foi o seguinte: nós somos de uma teologia única, uma teologia, digamos assim, oficial para a igreja, que a igreja e o Estado agora estão meio que juntos. E veja, embora
as intenções não sejam boas, o processo foi bom. Então o que eles fizeram? Sempre que tinha uma divergência grande o suficiente, reunia um monte de teólogo, um monte de pastor, colocava tudo junto num castelo, o imperador patrocinava, falava retiro de 2, 3 meses até vocês resolverem essa questão. Bancava os caras por 2, 3 meses e eles passavam os dias discutindo o tema em questão. E os principais temas em que surgiu o concílio foram Trindade e os temas da Cristologia, as duas naturezas de Jesus. Então eu vou trazer só 2 concílios para vocês, que são os concílios que tratam do tema de Mateus 24 a 36. Então, os concílios aqui, então, eles vêm de heresias que estavam sendo difundidas, e aí começou a dividir a igreja por causa disso, e o imperador, então, convocou esses concílios para discutir essas heresias, e a primeira delas é o primeiro concílio já em 325, 12 anos depois do cristianismo sair da clandestinidade. Nós vamos ter o concílio de Niceia contra Ário. O chamado arianismo dizia que Jesus ele era um Deus menor, era um Deus com D minúsculo, ok? Então, e eu vou ler com vocês aqui o documento de Niceia, e ao ler o documento eu vou explicar o que tem amarelinho ali, olha lá. Não é o documento todo, tá? É só a parte da cristologia. Ele vai dizer o seguinte: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Sabia que Jesus é eternamente gerado? Sabia? Luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado. Ele usa a terminologia bíblica. Jesus é eternamente gerado, de uma só substância com o Pai, da mesma natureza que o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem e foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos. Vou ler até aqui porque é o que interessa para a gente. O que ele está afirmando nesse concílio? As duas naturezas de Jesus. Veja lá, de uma só substância com o Pai, plenamente divino, e depois tornou-se homem, plenamente humano. É isso que 3 meses de discussão para chegar nisso daqui. Deu treta, esse é aquele que eu sempre conto para vocês, que os caras saíram na mão, ok? 120 anos depois, contra o eutiquianismo, que eu já não lembro mais, é uma das heresias da época, ele vai dizer o seguinte também nesse concílio. Então veja, de 325 foram tendo concílios, e esse vai ser o último dos grandes concílios, mais uma vez com questões relacionadas à humanidade e à divindade de Jesus. Diz assim, esse talvez seja o principal que depois foi usado na história da igreja. Fiéis aos santos pais, aos pais aqui sempre são os pais da igreja, ok? Todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, falando da unidade do ser, é uma pessoa. Olha lá, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo. Está dizendo que Jesus tem corpo e alma humanos, consubstancial com o Pai, segundo a divindade, mesma substância na sua divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado. Gerado segundo a divindade pelo Pai, antes de todos os séculos. E nesses últimos dias, segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus. E um e só mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar. E olha lá agora. Em duas naturezas, que são inconfundíveis, que são imutáveis, que são indivisíveis e inseparáveis.
A distinção de naturezas, de modo algum, é anulada pela união. Antes é preservada a propriedade de cada natureza, concorrendo para formar uma só pessoa em uma subsistência. Só existe uma pessoa, não são duas pessoas distintas. Não separado nem dividido em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho, o unigênito, o Verbo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme os profetas de princípio acerca dele testemunharam, e o mesmo Senhor Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos santos pais nos transmitiu. Esse é o credo de Calcedônia. Pergunta para vocês, o que vocês entenderam? O que eu consigo afirmar a partir dessa leitura simples aqui? E aí? E aí? O que nós entendemos? Quantas pessoas? Dá para entender? Uma pessoa, uma pessoa. Não são duas pessoas. Quantas naturezas? Duas. Quais são as naturezas? Divina e humana. Em qual nível é divino? Oi? Sim, 100%. Pleno. Plenamente divino. Que nível que é humano? 100%. Plenamente humano. Ok. A briga vai estar aqui, ó. O que são inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis e inseparáveis? Porque ele está dizendo, olha lá, que cada natureza mantém as suas propriedades. Olha lá, é preservada a propriedade de cada natureza. Então, eu preciso falar de um Jesus infinito, segundo esse concílio, e preciso falar de um Jesus que tem corpo. E eu não posso tirar nenhuma dessas duas verdades. Ajudou? Alguma coisa ajudou. Ajudou muito? Não. Olha lá, o que a gente pode afirmar a partir do concílio aqui? São duas naturezas plenas que são inconfundíveis, não se misturam, são imutáveis. A natureza humana não mudou para ter natureza divina na mesma pessoa, e vice-versa. E não podem ser nem divididas nem separadas. Então, a distinção, a distinção não pode ser anulada pela união. Eu consigo perceber um Jesus homem e um Jesus divino, ok? Mas e cada natureza tem sua propriedade, mas ele não pode ser dividido em duas pessoas nesse sentido de aqui é o Jesus humano, aqui é o Jesus divino. Isso é uma leitura do concílio. Muitos teólogos vão ler esse concílio de forma diferente, ok? Vamos lá. Apareceu um João Damasceno aí no meio que não devia estar aí, né? Copiei sem querer, desculpa, tá? Bem, muitos teólogos que leram os concílios e todos leram, essa é a realidade. Quem trabalha com teologia tem que... Eu, para os meus alunos de teologia sistemática, sempre que tem alguma questão, eu vou para os concílios, porque é onde... Veja, não resolve o problema, mas o que eles fizeram? Há uma situação nebulosa e escura. Eles foram dando alguns passos e tateando respostas. Sabe como o pessoal fala assim, eu não sei nada de trindade, não dá para explicar... Em parte é verdade, mas só em parte. Você consegue avançar um pouquinho com cautela, vai tateando e vai fazendo afirmações. Trindade, 3 pessoas. O Pai não é o Filho não é o Espírito. Trindade, uma única existência, mas só tem um Deus. Então eu começo a fazer afirmações, então eu vou entrando nesse assunto nebuloso e difícil, e vou dando alguma forma. Dá para ver claramente? Não. Se vê claramente, está errado. Mas você tem que fazer afirmações e cavocando. Algumas afirmações começam a ficar muito perigosas. E aí normalmente, ou a gente fala é perigoso, ou a gente fala não vai por aí. Não vai por aí, ok? O que os credos servem? Usando a escrita... Veja, demorou 500 anos, turma, 450 anos para fazer o Calcedônia. 450. É um pouquinho de tempo. São 400 anos de discussão teológica. Eles dão limites ortodoxos. Está dizendo o seguinte: o que nós cremos como igreja, que é aceitável, está aqui dentro. Saiu daqui, está fora. É isso que o credo faz.
ok? Por isso que a gente pode eventualmente acender fogueira na igreja e queimar alguns hereges. Porque quando sai da estrutura, você fala, cara, aqui não dá, aqui você viajou, ok? Mas, veja, na questão de Mateus 24:36 não aborda o tema diretamente. Então, o que eles fizeram? Eles conseguem evitar que a gente faça afirmação muito categórica, seja na humanidade ou divindade de Jesus, mas que seja errada, né? Ele consegue evitar muito dos nossos erros, mas não garante os nossos acertos, ok? E aí vem o período da escolástica. Então, com o século V, na minha leitura, termina a idade dos pais apostólicos, que são aqueles primeiros caras que tiveram contato com os apóstolos, as primeiras gerações. E agora vem a Idade Média. Qual que é a visão que você tem da Idade Média? Fala para mim. A expressão Idade Média está sendo bem generosa, né? Por que chama Idade Média, inclusive? Já pensaram, já pesquisaram sobre isso? Média é o quê? Qual que é a ideia de média? Foi mais ou menos, é isso? Está na média, né? Não, ela é entre dois períodos importantes. Observa que já é uma leitura do período. Então, a Idade Média, na teologia, pais apostólicos de um lado, reforma protestante do outro. Se você é de uma perspectiva não cristã, é o período clássico e depois o Renascimento. Mas por que tem essa ideia de média? Adivinha? Foi bom? Queria viver na Idade Média? Queria? Pegar lá um cavalo e nas cruzadas, hein? Que legal, né? Vocês queriam? Alguém queria viver na Idade Média? Meu Deus. Vamos orar. Turma, a Idade Média é tratada dentro da história não cristã como a Idade das Trevas. E na teologia cabe também. A Idade Média é um período que, no que diz respeito ao avanço das coisas, acrescentou muito pouco a teologia. O João Damasceno vai estar em todas, né, galera? Pior que era para ele estar aí mesmo, que ele é da Idade Média, né? Mas acrescenta muito pouco a doutrina. Agora, muito pouco não quer dizer nada. E eu tenho dois teólogos aqui que são... Eu preciso... Tem como tirar para a gente, Arthur? Tira para nós aí, por favor. O João Damasceno, ele para mim, eu não conhecia antes do trabalho, e conhecendo um pouquinho da obra dele, é um dos grandes nomes da cristologia da história. E ele viveu ali mais próximo dos pais apostólicos. Então, por isso que ele aparece em todos os slides ali, né? Porque ele... Você conseguiu tirar assim, Arthur? Você é ninja, cara, né? Então, joga pra gente aí a frase do João Damasceno, como ele começa a entender a cristologia, embora isso que ele vai falar não seja 100% o que a gente vai defender depois. Ele está falando de duas naturezas, e você sabe o que significa comunicação? A palavra comunicação em teologia significa transmissão, ok? Olha lá. Esse é o modo de transmissão mútua de atributos entre uma natureza e outra, divina e humana. Então, este é o modo de comunicação mútua. Uma ou outra natureza entregando a outra suas próprias propriedades, através da identidade da subsistência e da interpenetração das partes entre si. Já explico já. Assim podemos dizer de Cristo: este nosso Deus foi visto na terra e viveu entre os homens. E este homem é incriado, impossível e não limitado. O impossível, eu pesquisei, não tenho ideia do que ele quer dizer com isso. Não é? Ou talvez aquele que pode tudo, não sei. Não é? Mas olha lá, o que ele está dizendo? Quando há um ser que tem essas duas naturezas, os atributos de uma natureza acabam sendo transferidos para outra natureza. Na pessoa. Então, para ele, olha lá, atributos da natureza divina são aplicados à humanidade de Jesus. Deus está vivendo aqui entre nós. E a gente fala isso, não fala? O meu problema é com a segunda frase, que aí os luteranos depois vão resolver para a gente. Este homem é incriado. Peraí.
Jesus, na sua natureza humana, ela teve começo ou não? Jesus sempre foi homem? Essa é a pergunta. Jesus, há 5.000 anos atrás, era Jesus Deus homem? Não era. Não pode ser. Por que não pode ser? Volta para o Concílio Calcedônio. Por quê? Qual que é uma propriedade da natureza humana? Ter começo. Não é ter começo? Todos nós tivemos um começo. Então, aí ele foi longe demais, na minha opinião. O que ele fez? Ele pegou um atributo humano e jogou para a pessoa como um todo. Inclusive na natureza divina. Mas isso vai ser útil para a gente daqui a pouquinho. Vai ser útil, ok? Daqui a pouquinho, quando a gente lidar com teologia luterana, vocês vão entender esses argumentos dele. Agora, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um dos grandes homens da história, embora tenha alguns erros também, mas ele é o primeiro expoente de um argumento que é muito forte nas teologias sistemáticas de hoje, que é finitum non capax infinitum. Turma do latim, o que isso quer dizer? Vamos lá. O que é finito não pode envolver, englobar, conter o infinito. O que ele está dizendo? A natureza humana de Jesus não pode conter tudo aquilo que corresponde à natureza divina. Esse é o argumento dele, entenderam? Nessa frasezinha. Imagina um indivíduo para chegar numa frase de 4 palavras, finitum nunc capax infinitum. O que esse cara pensou, não é? O que ele pensou? Olha lá. O que eles estão dizendo aqui? Como do sobredito resulta, a união das duas naturezas na pessoa de Cristo se fez de modo tal que a propriedade de uma ou outra natureza permaneceu inconfusa. Você consegue ver divindade, os aspectos de onisciência, onipotência e tudo mais em Jesus, e você consegue ver corpo humano e limitações humanas em Jesus. De maneira que o incriado permaneceu incriado, divindade de Cristo, ela não é criada, e o criado ficou dentro dos limites da criatura, como diz Damasceno, mais ou menos. Ora, é impossível uma criatura compreender a divina essência, compreender no sentido de estar dentro de si. Vocês concordam que o argumento faz sentido? A natureza humana de Jesus não pode ter os mesmos atributos da sua natureza divina nas suas onis. É isso que ele está dizendo. Como dissemos na primeira parte, porque o infinito não pode ser compreendido pelo infinito. Logo, devemos concluir que a alma de Cristo de nenhum modo compreende a divina essência. Ele está dizendo, a alma humana de Jesus não pode ter, por exemplo, o mesmo conhecimento da divindade de Cristo. Certo? Mais ou menos. Vocês vão ver depois. Mas isso é o que ele diz. Ele vai dizer o seguinte, quando se pergunta se Cristo conhece todas as coisas no verbo, agora ele está comentando. Mateus 24:36. Devemos notar que a expressão todas as coisas pode se entender em 2 sentidos. O próprio abrange todas as coisas que de qualquer modo existem. Existirão ou existiram. Aquilo que existe, aquilo que vai existir ou que existiu lá atrás. Ou que foram feitas, ditas ou pensadas por qualquer um em qualquer tempo. Então devemos afirmar que a alma de Cristo conhece todas as causas no verbo. Então, veja, se conhecer é aquilo que existiu, existe e vai existir, então eu posso dizer que Jesus sabe. No outro sentido, todas as coisas é uma expressão suscetível de sentido mais amplo, mais lato. Abrangeram não só todas as coisas atuais num tempo qualquer, mas ainda todas as potências que nunca serão atualizadas. O que ele está falando aqui? Bom português. Multiverso. Ele está dizendo o seguinte, Deus não só sabe o que existe, existiu ou vai existir, Deus sabe o que existiria, todas as possibilidades. Nisso a alma humana não sabe. Não tem como ter essa dimensão dessas possibilidades de multiverso. Ora, destas
certas dependem só do poder de Deus, e tais a alma de Cristo não as conhece a todas no Verbo. Portanto, a alma de Cristo conhece todas as coisas que Deus em si mesmo conhece pela ciência de visão, mas não todas as coisas que Deus conhece em si mesmo pela simples ciência da inteligência. E assim Deus em si mesmo conhece mais coisas que a alma de Cristo. Aqui, então, veja, ele faz a diferença entre conhecer os fatos, mas não os potenciais. Então, para Aquino, a humanidade de Jesus não poderia conhecer a potencialidade da história. Minha crítica aqui agora, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Dia e hora está na potencialidade ou está no fato? Responda para mim. Jesus diz que não sabe o dia e a hora. Isso é potencialidade das hipóteses de história ou é um fato histórico futuro? Se eu posso dizer fato histórico futuro. Oi? Depende de como Deus está prevendo isso. Pode ser que ele já tenha um dia determinado. Pode ser não, pode ser. Vai devagar aí na sua afirmação, vai devagar. Vai devagar aí. Deus, para Deus, está tudo determinado. Olha aí. Sabe quando eu estou em hipótese, na questão das alternativas, ele não sabe. Se fosse uma hipótese, mas como Deus sabe, então... Mas vai ter um dia e hora, vai ter. Das infinitas possibilidades de quando isso vai ser, pode ser hoje, depende da teologia, mas vai ter um que vai ser o certo. Esse ele poderia conhecer. Deixa eu só fazer, eu estou dando... Não, tudo bem, Cassiano. Se for, não, só A para... fogueira já apagou, fica tranquilo. Só para dizer, em cima do que você está falando aqui, uma coisa é hipótese. O negócio pode ser hoje ou amanhã. Se Deus tiver planejado dessa forma, não tem um dia ainda determinado, vai ser o dia que eu quiser. Isso são hipóteses. Mas eu creio que Deus já tem um dia estabelecido. Sim. Então não é hipótese, é certo. Sim. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o dia e a hora está determinado por Deus Pai, se todo mundo concorda, ok? Isso não é potencialidade. Isso é fato. Então, embora a explicação dele seja refinada, observa, turma, quão difícil é esse texto. O pessoal vai dando volta e volta no mesmo lugar. Vamos conversar um pouquinho de reforma protestante, já estamos avançando aqui. E agora a coisa fica legal aqui. Alguém já foi numa igreja luterana? Eu já fui em igreja luterana. Alguém já foi em igreja luterana? Mãe já foi? Lia já foi? Participaram da ceia? Alguém participou da ceia? A treta na igreja luterana sempre foi a questão da ceia. Lutero foi muito literalista. Há uma discussão famosa dele com Zwingli quanto à ceia. Então os dois debatendo ali, é um vejam só da antiguidade, né? Os dois estão debatendo ali, e Zwingli fala, mas Lutero é uma figura de linguagem. E Lutero escreveu na mesa, não faça isso, tá, turma? Ele escreveu na mesa, isto é meu corpo. E aí não, mas Lutero, veja bem, é uma analogia, ele só fazia assim. Nem falava, só apontava, isto é meu corpo, isto é meu corpo, isto é meu corpo. Na teologia luterana, o que nós participamos, embora na nossa boca não vai ser transformado em matéria como carne e sangue, essa é a diferença do catolicismo, o luterano vai dizer, é o corpo e é o sangue de Jesus que está na ceia. Agora explica essa, Arnaldo. Como que um corpo finito está em todas as ceias desde o século XVI até hoje? Na terceira ceia já devia ter terminado. E aí? Eles vão ter que explicar isso na teologia. Se ele está afirmando que é o corpo de Jesus, que as pessoas consomem na ceia, embora a percepção não seja essa, seja de vinho e de pão, mas na teologia luterana é o corpo, é o sangue, e eles criam uma teologia chamada de communicatio idiomato, que volta lá para João Damasceno, o que eles estão dizendo? Os atributos de uma natureza, eles são transmitidos, comunicados a outra natureza. Então, a natureza humana tem seus atributos, são transmitidos à natureza divina.
sem que, ao transmitir esses atributos, a natureza que cedeu os atributos perca a sua essência. Mas normalmente na teologia luterana funciona de um lado só. Que essa foi a percepção que eu tive nesses dias que eu não pus no meu trabalho. Na teologia luterana, o fluxo é: os atributos da divindade contaminam a humanidade. Então, infinitude é um atributo de qual natureza? Divina. Se eu contamino a natureza humana com infinitude, o que eu estou dizendo? A natureza divina continua infinita, mas agora a natureza humana também dispõe de atributos que ela não teria normalmente e continua humana. Isso é o comunicante idiomático, que eu vou chamar de CI a partir de agora, ok? Então, os atributos de cada natureza são agora aplicados não só à natureza, mas à pessoa. Então, o Jesus, ele não é... O Jesus agora, ele é infinito na sua pessoa e no seu corpo. E assim vai, e assim vai. Peguei afirmações de um texto que comenta a tal da forma de concórdia. A forma de concórdia é o documento luterano que defende essas coisas aqui, ok? Olha lá, o Jesus humano criou o mundo e é onipresente. Eu tenho uma dificuldade com essa frase. Eu tiraria a palavra humano. Sim, Jesus criou o mundo e é onipresente. Em que? Na sua pessoa. Eu sempre defendo isso. Não no seu corpo. Mas enfim. Deus nasceu e deitou em uma manjedoura. São frases muito aceitáveis dentro da teologia luterana. O que para nós também não é... Essa segunda é mais fácil de lidar, tranquilo. Agora, eu estou aplicando aqui. Sou eu. Eu que estou aplicando. Eu não li isso em artigo nenhum. Veja lá, a impossibilidade da onisciência humana vinculasse a natureza divina no texto em questão. Veja lá, o luteranismo não vê problemas em atribuir infinitudes à natureza humana, embora você não consegue atribuir limitações à natureza divina. O que eles vão dizer aqui? Deixa eu pensar aqui com calma aqui. Quando no texto de Mateus 24, 36 diz nem o filho sabe, no sentido de atributos de finitude de conhecimento sendo aplicados à pessoa, para o luterano não tem problema nenhum. Ok, a natureza humana contaminou a pessoa em alguns aspectos, então não sabe nesse sentido. Então, mas normalmente o luterano faz o caminho contrário. É a divindade que contamina a pessoa, não a humanidade. Deixa eu ler com vocês o texto, que acho que vai ficar um pouco mais confuso, né? Essa é a forma de concórdia, o texto base para a teologia luterana, da ceia, inclusive. Diz assim: nós cremos, ensinamos e confessamos que ser todo-poderoso, eterno, infinito, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, naturalmente, isto é, de acordo com a propriedade da natureza, da essência natural, ser intrinsecamente presente e conhecer tudo, são propriedades essenciais da natureza divina, que por toda eternidade nunca se tornarão propriedades essenciais da natureza humana. Esses aspectos são da natureza divina e nunca serão humanos. Além disso, acreditamos, ensinamos e confessamos que a natureza humana assumida por Cristo não apenas possui e mantém suas propriedades naturais essenciais, se mantém humano, mas que, além disso, pela união pessoal com a divindade e depois pela exaltação e glorificação, a natureza humana foi elevada à destra da majestade, poder e força sobre todo o nome que é mencionado não apenas nesta era, mas também na vindoura. Está dizendo o seguinte: mantém a natureza humana, mas mantém. A natureza humana é elevada à majestade. Mantém, mas... não sei. É difícil, né? Teologia luterana, não é? A gente vai aplicar depois para vocês. Vai aplicar. Vamos trabalhar um pouquinho João Calvino e depois modernidade. Hoje é só um panorama aqui. A comunicante idiomática eu tenho usado há muitos anos na teologia, muitos anos. E toda vez que eu leio, eu penso e acho que faz sentido em vários aspectos.
mas não resolve Mateus 24, 36. Veja, na Communicatio Idiomatum, em Mateus 24, 36, a natureza humana está contaminando o ser com a sua limitação de conhecimento, sem que a divindade seja afetada. Para mim isso é muito difícil ainda de entender, ou de aceitar. João Calvino para mim, é o cara que foi... João Calvino era um exegeta, em primeiro lugar, né? Então, isso todo mundo fala. Eu não li Calvino o suficiente, mas eu acredito em quem fala, né? Mas Calvino, ele trabalha com o texto. E ele faz 4 propostas de interpretação de Mateus 24, 36. Olha lá, nós vamos usar bastante João Calvino no final. Primeiro, se deve ao estado de repouso da natureza divina, Ives. Sempre que necessário e que, como homem, Jesus podia ser ignorante em determinados assuntos. E argumenta, inclusive, que tal ignorância que permitia sentir tristeza e ansiedade. O que ele está dizendo? Sabe quando Jesus chega e pergunta assim, desde quando acontecem essas coisas? Fala lá para acho que a mãe ou o pai que tinha o filho endemoniado. Lembra? Sabe esse tipo de coisa? Ele está dizendo o seguinte, Jesus tinha acesso à divindade, mas essa divindade estava em estado de repouso. Estava lá no armário, estava lá no baú. Precisava acessar, ele abria, usava aspectos dessa divindade, depois colocava lá em repouso. Ele vai dizer o seguinte, ignorância não é fruto do pecado. Eu tenho a citação literal depois, se vocês quiserem, tá? Veja, tanto é que no texto diz que quem não sabe o dia e a hora, só o filho que não sabe, quem mais que não sabe? Os anjos do céu. Os anjos do céu são os anjos eleitos, não tem pecado, ok? Então não é pecado ser ignorante. Não usa isso daí, tá, galera? O João Calvino está dizendo dos anjos, tá? Olha lá agora eu gosto aqui. Ele atribui a função de subordinação temporária ao pai, que não seria a missão do filho saber tal dia. Está dizendo o seguinte, não é uma questão de essência, é uma questão de posição. Não quero lidar com isso aqui, eu não fui lá na gaveta, ver o dia e a hora, não abri a gaveta porque a gaveta é do pai. É ele que mexe lá, então, eu gosto muito dessa linha aqui. E ele diz, olha lá, aqui é lindo isso daqui. É um estado temporário de ignorância resolvido após a ressurreição. Naquele momento, naquela função, naquele dia, ele podia falar, eu não sei. Depois que ele ressurge, quando ele diz, tipo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele sabe. O que vocês acham? E aí? Letra D. Não. Tem as 4, né? As 4. Mas a primeira tem bastante dificuldade. Eu tenho muita dificuldade com a primeira. C e D. Na primeira, nós vamos trabalhar já agora, kenoticismo alemão, em 3 minutos. Eu tenho muita dificuldade. Porque a questão da divindade é a seguinte. Não é que Deus potencialmente sabe todas as coisas. Ele não é um ser que tem onisciência potencial. É uma onisciência real. Ele sabe, num instante. Isso é afirmado dentro da teologia. Sabe todas as coisas, já sabe. Ele sabe tudo que é e tudo que poderia ser. E isso é atributo da essência divina. Dentro da classificação de atributos, você tem atributos relacionais, amor, misericórdia. Você tem atributos morais, santo, Deus é santo, é justo. E você tem atributos de essência, essência divina. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está. Conhecer todas as coisas, ser todo poderoso, são atributos de essência. Tirou isso, você tira a essência e deixa de ser Deus. É uma questão aí, enfim. E eu quero terminar essa parte aqui de reforma falando da confissão de fé de Westminster. Quantos são de igreja ou vieram de igreja presbiteriana? Tem alguns aqui. Vamos lá. Turma lá do Davi Elon. Sério, Marcão? Você também? Até tu? Não? Mais alguém? Ives também. Então... Vocês sabem os capítulos certinho, assim, da confissão de fé, sabe? Marcão. Ridículo isso daí. Tem que saber. Eu pedi para você citar aí para esses líderes aqui. Não, tá.
Eu estou citando para vocês capítulo 8, tá? Eu acho que é inciso 2 ou 3, não sei, enfim, não sou presbiteriano, então, mas diz assim: as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas é o documento base da Igreja Presbiteriana do Brasil, não sei da IPI, mas do Brasil ok? A divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão. Verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Agora o item 3, que nos ajude depois mais um aqui. O Senhor Jesus, em sua natureza humana unida à divina, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo. Olha lá, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Diz que a natureza humana tem. Aprove o Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, contaminado, etc., estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Agora, item 7 aqui. Cristo, na obra de mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, fazendo cada um o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade de uma pessoa, olha aqui, isso é legal. O que é próprio de uma natureza é, às vezes, nas Escrituras, atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Qual que é o nome disso em português, Demir? Que figura de linguagem é essa? O que é de uma natureza é atribuído à outra. Eu estou certo em dizer que isso é uma metonímia? E não pode ser uma parte pela outra? E pode ser a parte pelo todo. Se eu falo, o filho não sabe, você me corrige. Mas não, agora já foi a nota, já ganhei a nota. Já. Porque eu vou defender o uso metonímico da expressão. Não? Mas é uma dos usos metonímicos, é parte pelo todo. Tem mais, não tem? O todo pela parte. Ok, então. Isso, esse tipo de coisa, essa ideia. Não é? Oh, vocês aí, esses comentários, eu ouvi, viu? Eu ouvi, depois a gente conversa. Não, tá tranquilo. O que ele está dizendo aqui? O que diz respeito a uma pessoa, a uma natureza, que nós, Atos 20, 28, sangue, diz respeito a qual natureza? Qual natureza? Sangue é qual natureza de Jesus? Fala, pode falar sem dó, não vai queimar não, fala aí. Sangue é natureza humana. É atribuído a outra natureza por causa da unidade da pessoa. Deus comprou com seu sangue. É isso que ele está dizendo aqui, está defendendo aqui assim. Porque é um ser único, mesmo que é típico de uma natureza, está sendo aplicado a outra natureza. 1 Coríntios 2,8 diz: crucificaram o Senhor da glória. O Senhor da glória é de qual natureza normalmente que você fala? Da sua divindade. A glória é atributo essencial da divindade. E nesse texto, crucificar tem que ver com a natureza humana e assim vai. Então, a ignorância, então, é atributo da humanidade que é depois colocado sobre a pessoa, e especialmente quando usa a linguagem filho, que é uma linguagem típica de divindade. Então, é um recurso retórico para salientar a unidade do ser. Certo? Essa é a confissão de fé de Westminster. Vamos conversar agora, terminar com os tempos recentes, tempos modernos, como diria o Lulu, não? Santos. Não? Fala do que é noticismo britânico e alemão. Eu não vou falar do britânico, porque o britânico vem do alemão, ok? E aí, teologia alemã normalmente é boa ou é ruim? Vocês me dizem. Oi? Depende, mas normalmente. Você fala assim, o teólogo alemão está aí, e aí? Ele não está aqui hoje, pode falar. Ele não está aqui hoje, está na Alemanha. A gente não põe, a gente bloqueia ele no YouTube. Fala. Teologia alemã, turma, é interessante. O que eu gosto, tanto dos alemães como dos franceses, essa turma cavoca fundo. Às vezes no fundo do poço, mas cavoca, né? Surgiu na Alemanha, século XIX, a chamada Escola de Erlangen, que nós não saberemos como se pronuncia até semana que vem, né? Que ficou conhecida, não tem em português essa expressão, isso eu traduzi do inglês, o kenoticismo alemão, então você não tem material sobre isso, mas a ideia é que o Thomasius e o Guess são autores luteranos que vão pegar o Communicatio Idiomatum e falar o seguinte:
que no estado de humilhação, usando a forma de concórdia dos luteranos, o Deus homem, né, Jesus, fez uso de atributos divinos de acordo com a sua natureza humana, apenas onde e quando lhe aprouve fazê-lo. O que ele está dizendo? Ele operou normalmente como homem. Quando ele precisou, ele usou alguma coisa dos seus atributos divinos. Eles vão radicalizar a proposta de concórdia, vocês vão entender já já. Olha lá. Para assumir a natureza humana sem efetuar uma elevação dessa natureza acima dos limites próprios do ser humano, era necessário que o Logos divino se despojasse de certos atributos divinos. Dá para ser homem e ser onipresente? Dá. Dá para ser homem e ser onisciente? Dá para ser homem e ser onipotente? Não dá. Então o que eles falam é o seguinte, simples. Jesus vai ser homem. Ele vai lá no céu, deixa sua onisciência, sua onipotência, e vem como gente. Se precisar, ele faz o caminho, vai lá, usa e pendura de novo. Essa é a ideia. Eles vão usar o tema, Filipenses capítulo 2, como o autoesvaziamento de Jesus, não como esvaziamento de posição ou de glória, mas esvaziamento de atributo. Então, e veja, quais são os atributos que Jesus não se esvaziou? E quais são os que ele se esvaziou? Ele não se esvaziou do amor. Bonito, né? Fofo, né? O amor dele é um amor divino, porque dá para ser gente e amar como Deus. Mas onipotência não. Então interessante, né? Ele deixa os atributos de essência e não os atributos de relacionamento. Então, os atributos relacionais, misericórdia, graça, amor, ele está, mas os outros não. E Jesus, então, ele não sabe o dia e a hora porque naquele momento, ou sendo encarnado, ele não é onisciente. Eles afirmam isso sem dó. Ok? Agora, a pergunta é, tá bom, alemão, responde aí. Como que ele sabe no capítulo 24 e 25 tanta coisa se ele não é onisciente? Quer dizer que ele só se esvazia por dia e para a hora, é isso? Legal você, hein? Resolve muita coisa, ele sabe mais coisa do que dia e hora. Muito mais, coisas muito mais insabíveis, se eu posso dizer assim. E o dia e a hora, ele agora não é... por favor, né, amigão? Aí é legal fazer teologia, né? Não resolve, só piora a situação. Esse é o gnosticismo. Por que eu coloquei aqui? É muito pouco conhecido esses caras, ninguém conhece Tomásios ou Guess, ninguém conhece. Só que é uma visão muito popular hoje. Eu já ouvi com esses ouvidos que a terra de comer, ouvi. Pastor falar, teólogo falar que Jesus se esvaziou dos seus atributos de divindade. Desculpa, se ele fez isso, nem eu nem você vamos para o céu. Eu não tenho como trazer isso agora, mas eu posso dizer o seguinte, a nossa culpa diante de Deus é infinita. Eu preciso de um ser infinito para pagar essa culpa. Se Deus, na cruz, quem morreu foi Jesus homem, galera, vamos fechar a porta aí e vamos viver a vida porque não tem salvação, não tem. Tem que ser um Jesus que paga uma pena que é infinita. Aliás, qual que é a pena do pessoal que vai para o inferno mesmo? Qual que é o tamanho dela? Os aniquilacionistas podem responder. Qual que é a pena do inferno? Quanto tempo que demora? Quanto tempo? O inferno demora quanto tempo, Isaac? É infinito? Por quê? E por que a culpa é infinita? É porque é um Deus de uma dignidade infinita. Enfim. Então, veja, interessante isso daí. E tendo terminado o gnosticismo alemão, a gente não vai chegar nos teólogos atuais, que são só 4 slidezinhos que ficarão para a semana que vem. Essa é a história da interpretação do texto, que eu tenho certeza que não te ajudou em nada. Tenha um bom intervalo, Deus te abençoe.